como fazer as curas das áreas excedentes, das áreas faltantes e das lenha-chás, segundo o Feng Shui. Este é o episódio de Feng Shui para iniciante, curas do Feng Shui. Pegando papel e canetinha na mão, para você anotar todas as informações que eu vou te passar nesse vídeo. Meu nome é Érica Moraes, eu sou mestre consultora de Feng Shui e sou também CEO da Clínica Terapêutica Hospital da Alma. Se você não me segue aqui nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, eu deixei aqui na descrição o link do Hospital da Alma, o meu Instagram pessoal para você seguir, para você me seguir lá, porque lá eu dou dicas rápidas. E aqui é aula, tá bom? Vamos lá? Pegou papel e caneta na mão? Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a importância de você entender minimamente como transformar a sua casa num oásis de um paraíso maravilhoso, segundo as técnicas do Feng Shui. Para isso, você precisa entender a planta baixa. Você precisa começar, contudo, pela planta baixa da sua casa. Você precisa entender se a sua casa tem área excedente ou tem área faltante. E você precisa entender também se a sua casa, se a sua planta tem linha chá ou linha ti. Mas não basta saber tudo isso. Você precisa saber curar essas influências. E no encontro de hoje, na nossa aula, que é aula, gente, isso aqui, você vai saber e você vai aprender. Vamos lá? Vou mostrar aqui a apresentação para você. É sempre aula com slide, tá, gente? Quando for só vídeo, vai ser só vídeo. Quando for aula, vai ter slide. Então, vamos lá. Quando nós temos... Deixa eu já colocar aqui nessa página. Quando nós temos área faltante ou linha chá, que são essas influências de ar correndo pela casa, e como que a gente vai saber se a gente tem linha chá? Quando a gente tem uma porta colidindo com uma porta, uma janela colidindo com uma janela. Essa é a influência da linha chá. Você não assistiu o vídeo anterior ainda? Vai lá assistir, vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, para você assistir o que são as linhas chás e como elas podem prejudicar a nossa saúde e a nossa energia vital. Ok? Ok. Então, eu vim aqui na minha planta. Primeira coisa, verifiquei. Área excedente, área faltante, linha chá. O que eu vou fazer? Vou fazer as marcações do que é área excedente, do que é área faltante. Então, marquei aqui, área faltante. Área faltante. Apliquei o baguá, distribuí as áreas e mapeei aonde é as minhas chás dessa planta. No vídeo anterior eu expliquei que essa planta aqui, justamente esta planta, tem linha chá, mas alguns pontos não tem linha chás. Mas mesmo assim a cliente resolveu fazer as curas. Então, ok, entendi isso, mapeei o que é linha chá. E neste caso, gente, como eu faço a análise? Eu coloco em setas vermelhas aonde nós vamos corrigir, aonde nós vamos colocar as curas do Feng Shui baseado na planta. Então, a cliente me envia a planta, eu faço a análise e coloco essas setas. Essas setas em vermelho significa dizer que nós vamos colocar alguns desses objetos. Não só na linha chá, como também na área faltante. Como que eu resolvi fazer para eu não me perder? Eu coloco estrelas em rosa, na onde eu vou colocar os pontos de cura das áreas excedentes e das áreas faltantes, para eu poder falar para a cliente. Na estrela 1, você vai colocar isso, na estrela 2, na estrela 3, na estrela 4 e por aí vai, tá? Então, aqui, ó, nesta planta, nós temos uma área faltante e nós temos 4 pontos de cura. Nesta outra, nós temos uma outra área faltante um pouco menor e nós temos 3 pontos de cura. Por quê? Para que este espaço seja construído energeticamente através dos elementos e para que este espaço seja construído energeticamente através dos elementos. Porque se ele não é construído, na hora que eu aplico o bagual, o que eu vou dar de cara? Com a área da prosperidade que não existe dentro da casa. Então, é um apartamento, e é real esse apartamento, de uma cliente que falou, nossa, depois que eu mudei, parece que eu fiquei sem dinheiro. O meu dinheiro entra e sai rapidamente.
Eu não aumentei as minhas despesas, mas eu não sei o que está acontecendo. Por quê? É o fluxo da casa. A casa mostra se nós estamos com amigos legais, com relacionamentos legais, se a gente vai ter sucesso, se a gente vai ter trabalho, se a nossa, como que está a nossa saúde, a casa mostra. E neste caso, foi uma amiga em particular, ela me contratou e ela falou: mudei de casa e simplesmente não consigo mais prosperar. O que está acontecendo? Aí ela me deu essa planta e a gente percebeu. Nós temos 3 áreas faltantes aqui. Nós temos a área da prosperidade, um pedaço da área de sucesso e um pedaço da área dos amigos. Então, essa casa mostra que, depois que ela mudou, a prosperidade diminuiu, porque a casa não está construída de um quadrado ou de um retângulo perfeito, que o sucesso profissional ou pessoal pode estar abalado e que provavelmente é uma casa que não vai receber tantos amigos assim. É isso que a casa mostra. É esse o mapa que eu leio. Ok? Ok. Percebi tudo isso. O que a gente vai fazer? As curas. Quais são as possíveis curas? Então, aqui eu vou falar as possíveis e não o que você vai fazer, tá bom? Possíveis curas para Guá faltante e para a linha chá. Espelhos. Os espelhos são considerados uma das curas mais conhecidas pelo Feng Shui, porque simbolicamente eles expandem, refletem, redirecionam e duplicam as energias. Por isso que os espelhos, mas eles precisam ser colocados, gente, no local correto, tá? Não dá para colocar o espelho de qualquer jeito. E sempre tem que ser acima da cabeça, tá bem? Então, os espelhos é uma das curas do Feng Shui, principalmente nas linhas chás e nos guás faltantes. Um detalhe sobre o espelho. Se você tem uma linha chá dentro da casa, como, por exemplo, uma janela do quarto e a porta do quarto, você não pode colocar esse espelho dentro do quarto. Você vai precisar colocar ele ou no batente da janela do lado de fora, ou no batente da porta do lado de fora, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou explicando o porquê. Outra cura queridíssima do Feng Shui, a esfera facetada. Esse cristal lindo, maravilhoso, gente. É tão gostoso ter uma esfera facetada dentro de casa. Ele brilha, ele reluz, ele traz esses prismas. É muito gostoso. A casa dá um outro aspecto. Enfim, além de ser muito bonito, de ser até uma decoração muito auspiciosa, inclusive existe spots de lâmpadas com esferas facetadas. Fica a coisa mais linda. A sala toda fica com esses prismas. É a coisa mais linda. Mas, voltando para o Feng Shui, a esfera facetada ela transforma a linha de energia chá em energia Qi, que é a energia positiva, que é a energia que a gente quer que fique na nossa casa, que é a energia que a gente vai trazer de forma proposital para dentro dos espaços. E esse cristal, ele vai curar toda a passagem de ar. Além dele fazer essa cura, ele vai potencializar a energia do ar. Por quê? O ar vai entrar, ele vai dar de cara com esse cristal. É um cristal, tá, gente? Não pode ser de vidro. Tem gente que vai lá, aqui eu moro em São Paulo, tem gente que ama ir na 25 de março, acha essas bolinhas de enfeite para fazer decoração e acha que é uma esfera facetada. E não é. É uma esfera de vidro. Não tem as facetas coloridas. Então, precisa ser a esfera facetada correta, a esfera facetada de cura de Feng Shui. E existem locais específicos que vendem essas esferas, tá bem? Não é um absurdo de caro, não. Mas não pode ser a de vidro, aquela que você compra na lojinha, tá? Então, essa esfera é maravilhosa para você para fazer a cura da passagem de ar. Ela é excelente. Eu tenho várias aqui na minha casa. Minha casa vive cheia de prisma.
Uma terceira opção, principalmente para quem tem colunas e vigas, e você tem uma área faltante muito grande, e você não quer colocar nada do lado de dentro da casa, você pode colocar uma flauta oriental. Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Mas ela faz parte da cura do Feng Shui. Porque elas fazem circular as energias e ajudam a preencher as áreas que estão cortadas ou debilitadas. Elas proporcionam paz, segurança e estabilidade. Para quem mora em São Paulo e quer curiar o Feng Shui, basta ir na Rua da Liberdade ou ali na Liberdade e dar uma entrada naquelas casas chinesas para você ver. Sempre quando tem viga, quando tem coluna, quando tem área faltante, eles colocam um enfeite desse. Você acha que é um enfeite, mas na verdade é uma cura do Feng Shui, porque o Feng Shui ele vem do Oriente. Então, na Liberdade, na Rua da Liberdade, quase todas as lojas, porque eu já andei dando uma fuçada lá, tem essa flauta. E essa flauta, ela vai. E tem pessoas, gente, que colocam essa flauta não só para fazer as curas, tá? Mas para proporcionar a paz, a segurança e a estabilidade do local, principalmente as empresas que são orientais, tá bem? Outra cura para o guá faltante, ou até mesmo para a linha chá, o fio de luz. O fio de luz, gente, é um objeto cheio de cristais ou de espelhos. Ele pode ser usado só com cristais ou só com espelhos, tá? Ele é uma ativação de energia. Então, ele é utilizado com cristais, com prismas ou só com pontos luminosos de espelho. Ele não é um enfeite. As pessoas confundem muito. Elas compram esse negócio, elas falam: "Ai, que bonitinho, que lindos cristais, os chakras com espelho, vou colocar dentro de casa". Às vezes não acontece nada. Só é um enfeite. Você pode usar o fio de luz como enfeite, mas ele tem uma função energética. Quando você sabe, quando você aprende dentro do Feng Shui, que é você colocar ele para fazer essas curas. Entende? Então, ele, além de ser muito bonito, para quem gosta desses objetos mais esotéricos, ele tem uma função energética, tá? Então, é importante que você saiba disso. Outra coisa, e eu trouxe uma imagem aqui justamente para te mostrar o que seria uma área faltante. Então, vamos lá. Aqui a gente percebe que tem a porta, duas portas aqui, e aqui tem um vácuo. Aqui é uma área externa da casa. Aqui é uma área faltante. Então, veja, olha que inteligente. O que a pessoa fez? Colocou o espelho e plantas, porque a planta também ela é excelente para você fazer a cura do guá faltante. A pessoa não quis colocar a planta do lado de fora da casa, mas ela colocou a planta do lado de dentro. Existe uma regra para você colocar espelho. Ou você vai colocar o espelho para fazer a cura da cabeça para cima, ou você vai colocar ele de corpo inteiro, como foi o caso dessa pessoa. Então, foi colocado um espelho na parede toda. Você não corta a sua cabeça e não corta o seu corpo, você se vê por inteiro. E aqui, dois espelhinhos. Dois espelhinhos não. São dois espelhinhos de enfeite, tá? Aqui, talvez não tenha sido de propósito colocar o espelho para fazer a cura. Talvez seja só de enfeite. Mas aqui as plantas e esse espelho foi de propósito. Foi para fazer a cura realmente desse guá faltante que está do outro lado. Então a gente já logo, quando entra, já percebe que tem um vácuo aqui, tá? Provavelmente essa parte aqui é do lado de fora. Então, colocando plantas, a planta ela faz um filtro de energia, ela potencializa a energia vital da casa e ela faz a ligação. Uma planta, gente, até 5 metros de distância, ela conversa uma com a outra. Então, se você coloca planta, vamos supor, tem uma área faltante aqui. Ó. Aí você coloca uma planta aqui, uma planta aqui, uma planta aqui, elas se conversam. Energeticamente, elas fazem como se fosse um ambiente, como se fosse uma construção. Você tem vida ali. Então, você não tem aquele aspecto de um guá faltante, da prosperidade, por exemplo, do seu dinheiro indo embora, tá?
Então, esses elementos, eles são extremamente importantes. Por isso que o Feng Shui pede para colocar eles em alguns locais. Não é toda a sua casa que você tem que colocar conforme o Feng Shui. Não. São alguns móveis e alguns objetos. Principalmente quando a gente pega essa influência, por exemplo, de guafaltante, tá? Olha aqui uma outra opção. Uma plantinha do lado de dentro da casa. Aqui a gente tem um guafaltante também do lado de cá. Então, uma planta aqui do lado de dentro, mais um outro objeto, um fio de luz por aqui, mais ou menos. A gente já faz a cura do guafaltante. Érica, vamos imaginar que aqui não seja um guafaltante. Vamos imaginar que aqui seja uma linha-chá. Tem uma porta e uma janela na frente dessa porta. Essa planta já vai fazer essa cura. O ar vai entrar, vai passar por esse elemento que é vivo, que é natural, e ele vai ter que desacelerar, vai ter que andar mais devagarinho, vai ter que circular mais pela casa antes dele sair pela janela, tá? E um outro objeto aqui muito importante para fazer as curas das linhas chás, as curas de guafaltante, é a dicróica, a lâmpada dicróica. A lâmpada dicróica, gente, ela é similar a uma esfera facetada. Ela é muito parecida com uma esfera, energeticamente falando. Tá? Quando a gente vai fazer a radiestesia pendular, ela simula um cristal pelo tanto de facetas que tem dentro dela. Então, uma casa que tenha um guafaltante, por exemplo, o que pode ser feito? Colocar ali sanca e vários spotzinhos desses ao derredor da sua sanca. Gente, preciso tomar água, peraí. Você pode colocar essa lâmpada, por exemplo, num quarto, no guarda-roupa. Por exemplo, se você tem um guafaltante bem ali atrás do quarto, pode colocar. Essa lâmpada você pode colocar através de um abajur, através de uma luminária. Você pode colocar ela na sua casa para fazer realmente essa sensação de elevação do fluxo energético. Então, essa lâmpada também é super mega indicada pelo Feng Shui. Por quê? No Feng Shui funciona assim. A gente faz a análise da planta e a gente observa. Quais são os pontos de correções? Todos os pontos de correções a gente usa esses elementos. Espelho, baguá, esfera facetada, plantas. Tem outros também, tá? Em outras situações. Aí a gente coloca esses objetos nesses locais específicos desse fluxo energético, da área faltante, do guá. Aí depois, o que a gente faz? A gente vai fazendo o seguinte: quais são os seus cômodos? O que cada cômodo pede? Porque se você não sabe, cada cômodo pede um jeito de ser harmonizado. Não dá para você, por exemplo, colocar a cor preta no quarto. Você não vai descansar, você não vai ter vitalidade ali. Você precisa colocar as cores adequadas. Então, ele vai trazer esse entendimento e essa informação. Depois que você entendeu os cômodos, e aí você fez as curas, o que você vai fazer? Vai ativar o baguá, que é o nosso próximo episódio, o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o baguá. Qual que é a importância do baguá, segundo o Feng Shui? Por que eu tenho que aplicar o baguá? O que o baguá vai me dizer? E que se tiver uma área faltante naquele guá específico do baguá? Como que eu resolvo isso? Então, essa aula, porque é uma aula, tá, gente? É um vídeo aula. Ensinou você que esses elementos vai curar guá faltante e vai curar linha chá. E aí, quando a gente faz isso, essas curas, aí qual que é o próximo olhar do consultor? Vamos aplicar o baguá. Aí a gente aplica o baguá é o mapa energético da casa, ele vai nos mostrar aonde a gente tem que caprichar mais dentro da nossa casa em relação a elementos, em relação à energia, em relação à intenção. Aí a gente, que não é bobo nem nada, vai fazer isso de forma intencional para a gente trazer prosperidade, saúde, relacionamento, trabalho, amizade, criatividade para nós, porque a gente vive tudo isso. E a gente quer fazer o quê? A gente quer ser inteligente e colocar essas influências dentro da nossa casa. Porque a gente não é boba, a gente quer saúde, quer prosperidade, quer tudo de bom. Para isso que o Feng Shui existe. E essa técnica, gente, a gente já falou aqui, mas não custa repetir. Mais de 5 mil anos. Mais de 5 mil anos, tudo na China.
é construído baseado no Feng Shui. Tudo no Japão é construído baseado no Feng Shui. E eles são uma potência. Por que a gente não vai imitar eles? Lógico que vai, a gente não é bobo. Vamos sim. E aí você já vai aproveitar e me seguir nas redes sociais, tanto aqui no meu canal Érica Moraes, quanto no Hospital da Alma, que lá a gente fala de saúde mental, saúde emocional. Lá a gente fala sobre sagrado feminino, medicinas naturais. E eu sei que você gosta dessas coisas também. Se você gosta do Feng Shui, você também gosta disso. Tá bem? Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o baguá, a importância, como ativa, como que a gente olha a casa e o que cada área fala pra gente. Tá bem? Então, eu encontro você no próximo vídeo. Se você quiser consultar, fazer uma consultoria comigo, eu também deixo aqui nas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo, todas as informações, meu telefone, os cursos que eu dou, o meu livro digital e o valor das consultorias para você cuidar da sua casa e transformar a sua vida com o Feng Shui. Eu te encontro em breve no próximo episódio. Me siga e coloca o sininho aí, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.